Voltamos à entrevista com Edson Perrone, biólogo, pesquisador, professor e escritor, lançando vários livros, e estamos iniciando falando sobre o primeiro livro, o último livro que ele lançou, sobre Charles Darwin, o cientista que formulou a teoria da evolução. Você estava falando antes, né? Quer dizer, as coisas interessantíssimas, né? Ligadas à vida o homem. Do homem, Charles Darwin. O homem, não o pesquisador, mas o homem, no dia a dia, né? O Charles Darwin era um homem, ele não gostava de aparecer. Ele vivia no interior de Londres, numa casa, vivia de renda, ele nunca teve um emprego fixo. O laboratório dele era dentro da casa dele. Sim. E ele fazia experimentos. Ele publicou muito sobre orquídea, sobre minhoca, sobre pombo. E essas outras áreas de conhecimento dele foram aproveitadas? Todos em livros. É? Aqui no meu livro eu cito todos os livros dele. Todas as publicações dele. Eu fiz uma listagem, né, de uma história cronológica até de todas as publicações do livro, inclusive um resumo sobre a origem das espécies, que foi o livro mais famoso dele, que ele publicou em 1859. Charles Darwin tinha uma paixão pela família. Ele era um cara que vivia em casa e a família era tudo para ele. Sim. A paixão dele pela mulher, eu até chego a dizer que a Emma Darwin, ela mandava no Darwin. Quer dizer, ela era um matriarcado na casa do Darwin. Quando Darwin escreveu o seu livro Origem das Espécies, que foi um livro muito polêmico, porque podia entrar em conflito direto com a religião, com os dogmas da religião. Com os dogmas religiosos. Ele, por ser muito religioso, ele tinha muito... A mulher dele era muito religiosa. Ele pegou o manuscrito, que naquela época, entregou para Emma. E falou para Emma assim, Emma, leia. A Emma não conhecia. Só sabia que ele estava trabalhando com isso, não sabia que ele estava escrevendo direito. Sei. E ele tinha maior medo, né? Então ele entregou para Emma, por ser uma religiosa radical, e falou, leia, e eu preciso do seu parecer. Faça o que você quiser com esse manuscrito. Ela que foi a crítica do processo, a primeira crítica. Não, fundamental. Outros pesquisadores já vinham lendo os trabalhos de Darwin. Sim. Aí ele finalizou, terminei. Emma vai decidir. Aí ele foi dormir. Emma ficou lendo a noite toda. Quando Darwin acordou, Emma estava acordada, mexendo numa fogueira de papel. Aí o Darwin olhou, apavorou, porque era o manuscrito dele, e entrou. A Emma veio atrás dele com o livro empacotado, falando assim, você me convenceu. Entendeu? Sei. Publique. Então, ela foi fundamental. Sim. E essa história ninguém conhece. É, verdade. Né? São bastidores, né? Do Charles Darwin. E como você obteve essas informações? Muita pesquisa. Muita pesquisa. Muita pesquisa. Eu tive que ler todos o Darwin anotava tudo. Darwin não deixou nada sem anotar. Então, os manuscritos de Darwin, hoje, a gente consulta em um site que existe no Reino Unido, que tem tudo que o Darwin fez. Você se cadastra e começa a pesquisar. Então, eu tive que ir lendo, e apaixonando, né? Sim. Aí gerou o livro. Um resumo. Muito bom, né? Muito bom. E ele está à venda nas livrarias aí? Ele está à venda em todas as livrarias. E também o local mais fácil de ser encontrado esse livro é no Clube de Autores, pela internet. É o local onde ele mais vende, que é mais fácil. Tá. O Clube de Autores é um local onde reúne títulos que as pessoas compram e chegam em casa. Obrigado até pelo autógrafo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os outros livros. Uma das coisas que eu tenho me deixado assim bastante preocupado é o fato da ecologia, né? Se desenvolver, o estudo da ecologia, né? E a constante menção da educação ambiental, e na prática essa educação ambiental não vem sendo praticada
nas escolas, né, como se fala, né? no currículo escolar. Né? Então, existem muitos debates, algumas iniciativas de algumas escolas, a separação de lixo, a plantio de algumas árvores, coisas muito pontuais, né? Mas não daquela forma como se pretende, né, para que as pessoas tenham efetivamente a cultura do ecossistema onde ela vive, né? Inclusive agora nós passamos no Brasil, né? Porque São Paulo, né? Com a crise da água, por exemplo, dá um exemplo muito importante para o resto do Brasil de que a água pode faltar. E a água faz parte do ecossistema, né? É um produto físico que é finito, ele tem um ciclo, né, na natureza. E isso não é bem assimilado, não é bem repassado, acho que para a maioria das pessoas, né? E assim, eu tenho visto nos livros escolares, principalmente primeiro e segundo grau, né, já tem outra classificação agora, que não refletem os ecossistemas, esses livros didáticos, né, que a gente tem. Então, no estado do Espírito Santo mesmo, só citando um exemplo, quem mora nas margens do Rio Doce, na região de Linhares, tem um ecossistema bem diferente daqueles que moram aqui em Domingos Martins, né? Então, a preocupação é por que tão poucas coisas são feitas refletindo, principalmente no material didático, os ecossistemas locais. Eu acho que tudo vem de uma cultura, ou falta da cultura. Existe um modismo, existe hoje uma máquina nas editoras que é vender. Você só consegue vaga para publicar seu livro se o livro tiver interesse e for vendido. Não tem motivo deles gastarem dinheiro que não vão ter algum retorno com o seu material. Sim. Né? Lógico que existem outros locais que a gente pode ter verbas para publicação. Só que a venda não compensa. Os autores hoje, eles pensam na venda. Muitos autores vivem das vendas dos livros. E os livros têm que vender. Sim. Então, só publicar por publicar, muitos autores não querem. Então, a gente fica preso hoje ao mercado. Os grandes autores estão presos ao mercado. Vender livro para aluno que querem passar no vestibular. Embora vários autores tenham essa preocupação de fazer livros com material que possam ser utilizados como exemplos locais. Só que os exemplos locais, hoje, eu acho que o governo federal está cometendo um grande erro, como essa máquina do Enem, porque ele está generalizando o Enem e está acabando com as peculiaridades regionais, porque o Enem deixa de explorar as peculiaridades regionais para explorar o contexto geral. O contexto geral mata as peculiaridades. Então, o Enem, para mim, tem esse problema. Precisa evoluir, né? Precisa evoluir. Mas como evoluir se é uma prova nacional e ninguém vai conhecer o Gilpati do Espírito Santo? Um cara de São Paulo não vai saber o que quer. Né? É verdade. Então, é muito difícil. O que tem que ser feito é dentro da escola, principalmente no ensino fundamental, que eu acho que a hora que o aluno ganha a grande base, tem que se ter ali, dentro do currículo, determinados momentos para o aluno aprender a sua regionalidade. Ali ele cria a base. Depois ele vai para o ensino médio, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, para se preparar justamente para o Enem. Mas ele já ganhou a base. Se o aluno não vem com a base do fundamental, não adianta criar uma base depois. Essa base que eu acho que devia ser trabalhada. O ensino fundamental. O ensino fundamental, criando essas bases de conhecimentos do regional. Aí eu acho que funcionaria. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco.